Olá, sejam bem-vindos todas e todos à atividade do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, na 4ª Semana Nacional de Arquivos, organizada pelo Arquivo Nacional. Nessa atividade, nós apresentaremos um pequeno vídeo produzido pelo CTE para problematizar a questão tema dessa semana, e logo depois teremos a presença de 2 convidados para discutir o tema conosco. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem pelo chat no YouTube, tá bom? Então, eu vou, antes de apresentar os nossos convidados, chamar o vídeo que vai problematizar a nossa mesa. Você conserva alguma coisa, seja um filme, seja um quadro, seja um livro, seja um prédio, você está, de alguma maneira, mantendo um conjunto de vivências, um conjunto de experiências, um conjunto de histórias que atravessou aquele objeto, aquele lugar, que você, de alguma maneira, se colocou, enfim, ou teve a disposição de preservar mais amplamente. Agora, feitura de memória, feitura de história, ela é, sobretudo, um trabalho da sociedade. O acervo da videoteca, que é basicamente feito de produções do CTE, com alguns vídeos didáticos e educativos e vídeos comerciais que foram acumulados ao longo do tempo, enquanto a videoteca tinha um olhar muito educativo. Hoje em dia, a gente espera que possa juntar e disseminar a memória da UERJ, memória institucional. Esse banco conta com fitas em Umatic, conta com fitas em Betacam, em Super VHS, em Mini DV, um pouco de fita em Betamax, que fica armazenado, mas infelizmente, na maioria das fitas, nós não temos, como no caso, digitalizá-las, porque elas são fitas que precisariam de um maquinário que hoje em dia está muito obsoleto. Então a gente precisaria de recursos para conseguir fazer com que essas fitas possam chegar ao acesso das pessoas. Hoje você tem uma maior consciência de que o audiovisual é um ativo empresarial, ele é uma memória institucional, ele é um documento histórico, uma fonte. E muitos hoje exibem uma preocupação, embora não necessariamente um conhecimento, a respeito da necessidade de você preservar todas essas expressões e, com isso, constituir aí, de um lado, uma tradição histórico-cultural, e, de outro lado, um grande arquivo que funciona aí como a memória da nação. É muito caro você preservar o acervo audiovisual, preservar filme, película. É preciso, você tem que ter condições de ambiente favoráveis, você tem, enfim, tem um custo, tem um ambiente completamente preparado, salas com condicionamento específico, e isso normalmente é muito caro, né? É muito difícil você encontrar aqui no Brasil, lugares, né, que tenham disponibilidade para fazer esse tipo de resgate, né, ou esse tipo de conservação. A gente vive numa cultura da imagem contemporânea, né, que ela é absolutamente alimentada pela internet, né? E a quantidade de imagens que trafega ao longo dos dias, tudo atualmente, parece que hoje em dia tudo é cada vez mais registrado, cada vez é mais falado, tudo é cada vez ganha mais versões. E eu acho muito legal essa ideia de que a gente tem cada vez mais imagens que podem contar diferentes histórias sobre o mesmo caso. A questão é que a gente não parou para pensar ainda o que a gente vai fazer com elas, né? Então,
Então, a gente tem muita coisa gravada, muita coisa pensada. Isso é um acervo, sem dúvida, interessantíssimo. Preservação é o conjunto de ações que você desenvolve para não só conservar fisicamente, mas definir intelectualmente o que é aquele objeto, colocar aquele objeto à disposição da sociedade sob várias formas de acesso, através dos metadados, através de interfaces de pesquisa, através da própria obra sendo duplicada e colocada, por exemplo, num repositório digital via web, enfim. É o conjunto de ações que você desenvolve para, no fundo, ter aquele objeto como algo que vem do passado, está no presente e deve ser levado para um futuro muito, muito longínquo. Mais do que isso, mais do que conservar a memória, é uma ação política. Quando nós preservamos o audiovisual e conservamos a memória, acredito que isso permita que nós façamos escolhas melhores enquanto sociedade. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado e refletido com esse pequena amostra do que que os nossos convidados vão apresentar para a gente aqui, para a gente discutir um pouquinho o tema que é super importante nos nossos dias. Rapidamente, eu só tentando organizar algumas reflexões que foram levantadas, o vídeo nos recorda o que todos nós já estamos cansados de saber, a importância da construção de sentidos através da imagem que nós temos hoje em dia, né? Não só pela facilidade com que você tem o acesso a plataformas as mais variadas, desde as clássicas analógicas às digitais, às cada vez mais modernas, que vão produzir sentidos os mais variados e, principalmente, produzem, eu diria, um descentramento, uma deshierarquização dos espaços produtores de narrativa. Tá? Ao mesmo tempo, respondendo ou dialogando com o que o vídeo nos diz, você tem ampliada a capacidade de recepção dessas narrativas variadas. Muitas vezes, demandas de narrativas em litígio. Né? Como lidar com isso? Uma questão interessante que é colocado pelo vídeo é que os vestígios do tempo lançam pontes digitais aos dias de hoje. E aí, eu perguntaria aos nossos convidados o que diferenciaria essa narrativa digital das outras já estabelecidas para a leitura desses vestígios, dessas fontes. Como essas narrativas, as novas narrativas, transformariam um processo de construção e resgate da memória. E eu diria, mais do que isso, como historiadora, como podem ser fontes para a história, diferenciando memória de história. Né? Um dos nossos convidados, que está no vídeo, o pesquisador Hernani Heffner, ele diz uma frase que eu acho importante da gente retomar. Quem faz memória é a sociedade. E aí, eu lembraria, para a gente discutir um pouco mais, que o uso das ferramentas, né, não é neutro. Né? Essas ferramentas que auxiliam a produção dessas narrativas e, ao mesmo tempo, também a divulgação, ela não é neutra. Como é que a gente pode trabalhar com isso, produzindo e divulgando memórias e também história? Tudo isso toda essa nossa preocupação é para efetivamente mostrar a importância do trabalho de espaços como o Centro de Tecnologia Educacional da UERJ,
que está patrocinando essa atividade, que está organizando essa atividade na 4ª Semana Nacional de Arquivos. Na realidade, a nossa preocupação não é só a guarda do material ou dessas narrativas produzidas institucionalmente pelos nossos pesquisadores, pelas administrações ou pelos convidados que aqui estiveram, mas também a disponibilização desse material, dessa memória institucional. E aí, como ele se amplia, a quantidade se amplia cada vez mais, principalmente, como eu falei, pela perspectiva do digital, como guardar, como organizar todo esse material. Eu acho que é papel da universidade pensar essa questão com muito afinco, principalmente resgatando e resguardando todo esse material científico e cultural que os seus sujeitos institucionais produziram. O texto fala em definir intelectualmente esse material. Eu diria, produzir sentido no tempo para esse material. Isso é uma decisão política. Isso é uma decisão, portanto, que todos nós devemos nos preocupar. Dito isso, acho que já falei demais, eu passo a palavra para os nossos convidados. Nós teremos 2 convidados. O primeiro já está aparecendo aí na telinha, o pesquisador Hernani Heffner. Hernani é formado em comunicação social, cinema, não é, Hernani? Pela UF. Isso. Teve experiência no magistério, portanto, eu posso chamar também de professor, né, Hernani? No magistério superior, em diferentes universidades públicas e privadas, como na UFRJ, na UF, na PUC-Rio, na Cândido Mendes, lecionando História do Cinema Brasileiro e Mundial. Atuou como pesquisador de imagens, sons e também de roteiro em diferentes filmes e vídeos. Autor de mais de 100 verbetes para a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, assim como dezenas de artigos e textos para catálogos, revistas e livros. Foi também curador de diferentes festivais e mostras do cinema no Brasil. Atualmente, Hernani é conservador-chefe da Cinemateca do Museu de Arte Moderna, do MAM. Hernani, a palavra é sua. Obrigado, Sônia. Antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite do CTA para estar aqui conversando um pouquinho sobre um assunto que está na ordem do dia, está na pauta. É um assunto que cresce a cada momento, a cada segundo. Um assunto que ganha uma importância, inclusive, política decisiva a essa altura. E um assunto que traz, de fato, desafios que, num primeiro momento, parecem até incomensuráveis, que é como lidar com a massa de documentos audiovisuais que vem do passado. Enfim, a expressão audiovisual é do final do século XIX, ela se multiplicou aí sob diferentes tecnologias, suportes, formatos, padrões. Ela chegou à atualidade, sobretudo aqui no momento da chamada Revolução Digital, a um potencial realmente inimaginável, há sequer 30 anos atrás. O volume de produção de material audiovisual diário é absolutamente incomensurável, num primeiro momento, mas tudo isso significa, na verdade, você se preparar, você caracterizar com muita acuidade, com muita precisão, qual é esse objeto, qual é essa expressão audiovisual, qual é o documento audiovisual em sua multiplicidade que temos que lidar hoje em dia, vindo do passado, produzido aqui e agora, ou a ser produzido aí à frente, e como, na verdade, estabelecer estratégias para, digamos assim, tornar acervos, coleções individuais, próprias, pessoais, privadas ou públicas e, sobretudo, institucionais, tornar esses acervos, essas coleções acessíveis em grande medida para a própria sociedade que as produziu, como tornar esses acervos e essas coleções disponíveis para um trabalho que hoje envolve
um voltar a elas quase que permanente. Há uma enorme cultura de reutilização, eu diria até mesmo de reciclagem de materiais mais antigos, dada a voracidade de canais de comunicação tipo YouTube que existem hoje em dia, e pensar aí o que está, na verdade, atravessando essa situação, esses acervos, esse trabalho. Acho que o desafio pode ser pensado em múltiplas direções. Esse é um universo, é uma área muito, muito complexa, seja a complexidade técnica e tecnológica propriamente dita, seja o desafio estritamente político que esse universo traz exatamente aqui, no momento contemporâneo, dada, inclusive, a possibilidade tecnológica de você mexer no documento quase que de forma imperceptível, e isso coloca questões bastante sérias, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista político. Eu acho que eu ressaltaria, dentro desse conjunto enorme de possibilidades e de desafios, eu ressaltaria 3 aspectos que eu considero, digamos, primordiais. O primeiro aspecto é um aspecto importante, porque normalmente a gente fala no documento audiovisual e tende a restringi-lo apenas à expressão propriamente dita, seja um filme, um programa de televisão, uma live, enfim, qualquer tipo de expressão que possui característica de imagem e movimento, a gente chama simplesmente de documento audiovisual e tende a achar que isso esgota o universo do qual estamos falando, com o qual estamos trabalhando, e isso não é verdade. Quando a gente fala do documento audiovisual, a gente, na verdade, está falando, eventualmente, de um rolo de filme, ou de uma fita analógica, ou de um arquivo digital, mas também de tudo que está em torno dele, porque ele não se produz sozinho. E, eventualmente, mais do que se produzir sozinho, ele não se reproduz sozinho. Toda expressão de base tecnológica, e, sobretudo, aquela que é fortemente marcada por uma dependência tecnológica, como é o audiovisual, ela depende intrinsecamente de você ter disponíveis, por exemplo, os equipamentos, a tecnologia que geraram aquela expressão e que, eventualmente, podem ser os equipamentos que também vão permitir o acesso àquela expressão, àquele documento, os equipamentos que vão permitir a reprodução ou a migração ou a restauração daquele documento e, eventualmente, para além da tecnologia, inclusive uma série de informações que a gente costuma resumir na ideia, no conceito de metadados, e que vão desde uma qualificação estritamente física do objeto, o rolo é 35 ou 16, a fita é Betacam, é uma TIC, o arquivo digital está num codec X ou num codec Y, mas, para além disso, um conjunto de informações que qualificam efetivamente aquela expressão audiovisual e que, muitas vezes, significam a qualificação de uma determinada versão final, de uma determinada versão do autor, e explicitam aí, às vezes, trajetórias históricas muito complexas, seja pela presença, por exemplo, de ações de censura, seja por modificações criativas, seja porque, inclusive, a obra ou aquele documento em específico passou por situações, por exemplo, de sinistros, como alagamentos, etc. Está ali apenas como um fragmento, como um elemento parcial da obra original. Enfim, tudo isso é importante e, digamos assim, vai servir para qualificar esse documento de uma forma mais precisa, mais cuidadosa, mais ética. Eu acho que hoje, sobretudo, a dimensão ética ela é fundamental, na medida em que você possa, de fato, alterar essa imagem. E isso significa, na verdade, quando se faz a conservação do documento audiovisual, você nunca, jamais pode esquecer de conservar tudo que está em volta dele. Toda a documentação correlata que, digamos assim, levou à produção daquela expressão, daquela obra, daquele documento, que eventualmente conta
junto com ele, uma determinada história e que, eventualmente, serve para resgatá-lo, serve para restaurá-lo, serve para qualificá-lo como uma informação, por exemplo, fidedigna, de que ele, por exemplo, não é uma versão fake, uma versão totalmente alterada, uma versão, enfim, híbrida, uma versão apócrifa de uma determinada expressão. Esse desafio, inclusive, é um desafio cada vez maior quando a gente entra na dimensão videográfica e, sobretudo, na dimensão digital. Isso significa que você tem aí uma necessidade intrínseca de manter par e passo o documento e sua tecnologia correspondente. Hoje a gente verifica no Brasil o quanto, eventualmente, determinadas instituições, determinadas estruturas que até já tiveram uma infraestrutura tecnológica bastante significativa, foi pondo de lado, eventualmente foi até jogando fora uma série de máquinas, de equipamentos, e o quanto hoje, para você ler determinados suportes do passado, você tem uma dependência intrínseca direta dessas máquinas, do acesso a essas máquinas, e, digamos assim, elas não estão mais disponíveis, elas não são mais fabricadas, você, inclusive, tem muita dificuldade de encontrar peça de reposição, tem muita dificuldade de fazer manutenção, e tudo isso influi ali na permanência da expressão audiovisual, na permanência do documento audiovisual, e isso tende a se agravar com o tempo, com a passagem dos anos, na medida em que o Brasil, sobretudo, é um país que descarta muito facilmente, muito rapidamente, toda a infraestrutura em volta de uma determinada criação, em volta de um determinado tipo de documento, e, com o passar dos anos, tem uma grande dificuldade aí de acessar todo esse acervo, toda essa memória, e, eventualmente, inclusive, de convertê-la a um novo padrão. Essa mudança tecnológica, ela já era, digamos assim, comum na era do vídeo analógico, ela se tornou quase que, digamos assim, um padrão absoluto aqui já na era digital. Você hoje fala com muita propriedade de obsolescência tecnológica, então, e a velocidade da obsolescência tecnológica ela é muito grande. Eventualmente, a cada 5 anos, você muda os padrões, você muda as máquinas, e nem sempre há uma conversa, uma correspondência entre tecnologias mais antigas e mais novas, sobretudo na era digital. Os diversos fabricantes de tecnologias tendem a fazer algo proprietário, que não permite uma conversa entre várias proposições tecnológicas, e isso, digamos assim, significa que você, eventualmente, pode até deter o documento, mas não vai ter como acessá-lo. Então, essa primeira dimensão tecnológica ela é muito, muito importante, e só para dar um exemplo trivial, no nosso trabalho lá na Cinemateca do MAN, nos últimos 5 anos, nós temos tentado resgatar os vários tipos de tecnologia digital desde o início dos anos 90, tentando, inclusive, resgatar computadores de gerações muito antigas, tendo em vista aí a atualidade, como o 286, 386, 486, Pentium, resgatar os programas, os softwares, resgatar, por exemplo, cabos, resgatar a compatibilidade entre essas máquinas e, digamos assim, ter a preocupação de ter hardwares mais contemporâneos que conversem com essas máquinas mais antigas para você não só poder acessar o conteúdo, poder acessar a informação, mas poder, inclusive, resgatar essa informação dentro das características originais que ela tinha há 20, 30, 40 anos atrás. Sobretudo dentro do universo das cinematecas, essa preocupação com a manutenção o mais possível das características do original ela é muito grande. Não se trata apenas de acessar a informação, se trata de acessar todas as características daquele documento audiovisual. Uma segunda preocupação, para além dessa necessidade de manter aí, a tecnologia, a infraestrutura, mesmo que eventualmente ela seja colocada de lado por uma tecnologia mais nova, mas se você tem acervo com determinadas características já históricas, e o histórico pode ser de 2 anos para trás, você tem que ter a preocupação de manter essa infraestrutura e manter o saber sobre essa infraestrutura, o que significa manter os técnicos, e ter condição de acessar informações
que melhor qualifiquem ali o documento audiovisual. Além disso, eu acho que um outro grande desafio que existe hoje em dia é o desafio da conservação em si, já numa dimensão digital, seja para antigos suportes convertidos à dimensão digital, seja para materiais nascidos já na era digital. Isso significa ter em mente duas coisas principais. Uma, que nuvem não é a solução, nuvem é um problema, a começar pelo fato de que é muito difícil, sobretudo para instituições públicas, instituições de cultura, instituições de memória, terem orçamentos regulares. O que é mais comum é que os orçamentos tenham uma oscilação muito grande e que, eventualmente, em períodos de crise, você venha a cortar uma série de serviços e, por exemplo, venha a cortar a assinatura da nuvem, e isso significa o risco de perder as informações que foram colocadas lá. Para além disso, quer dizer, você tem um planejamento que não põe em risco o seu acervo, você ter a consciência que lidar com o digital é lidar com uma infraestrutura local de guarda, um backup externo para garantir em qualquer situação de risco e, eventualmente, formas de multiplicar esse backup e dar acesso à população, por exemplo, através de canais da web, tipo YouTube, etc., e fazer aí com que a cadeia da preservação se mantenha funcionando completamente. Manter uma infraestrutura local significa você se preparar para o mundo da computação, significa você, a rigor, criar um pequeno data center. Há várias formas de você desenhar isso, de você criar isso, e você manter esse data center, você manter a informação que está ali dentro e se preparar, eventualmente, para migrações que vão ocorrer necessariamente, dada essa obsolescência tecnológica, dada essa mudança de padrões, dada a própria disputa comercial pelos fabricantes de tecnologia em relação aos mercados que hoje têm dimensão mundial. O que significa que uma estratégia fundamental dentro da preservação de materiais digitais é a migração desses conteúdos audiovisuais e, ao mesmo tempo que você migra, você tem que manter a base original, até por razões de fidelidade histórica, e isso significa um crescimento do trabalho que, a rigor, é exponencial. Se em 20 anos tivesse 5 padrões diferentes, talvez você tenha que enfrentar aí 5 processos de migração e criar aí condições para manter tudo isso ao longo do tempo. Eu acho que meu tempo já está acabando. Tem já aqui, inclusive, uma série de perguntas. Eu vou tentar colocar uma última questão e responder as perguntas. A última, digamos assim, indicação que eu gostaria de deixar se refere a uma dimensão política da expressão audiovisual atual. A gente talvez possa resumir essa questão numa expressão que é cada vez mais popular, que é a chamada deepfake. Fake news é uma expressão que entrou para o nosso vocabulário cotidiano aqui no Brasil, dado, inclusive, essa dimensão política maior de termos um governo eleito através de fake news, de termos um governo que trabalha muito com essa estratégia de fake news. Mas se a gente no cotidiano está lidando sobretudo com palavras, com textos, com posicionamentos, quando a gente migra para o universo audiovisual, isso se torna muito mais complexo e, eventualmente, muito mais difícil de detectar ali a formulação de uma expressão a rigor falsa. E isso está intrinsecamente ligado a um conjunto de tecnologias que são cada vez mais populares, sobretudo nas redes sociais, em que você, ali no Instagram, etc., você faz e refaz seu próprio rosto, aproxima desse ou daquele outro rosto, de uma ou de outra referência. Enfim, as deepfakes, elas nasceram alguns anos atrás, dentro do universo audiovisual, dentro, sobretudo, do universo da pornografia, e você começou a colocar rostos famosos em filmes pornográficos anteriores, e isso hoje já migrou para serviços que estão se tornando cada vez mais populares e que significam que você, às vezes, pode alterar
um conteúdo audiovisual qualquer de uma maneira quase cirúrgica e sem deixar muitos rastros ou praticamente nenhum rastro, dependendo aí do software que você esteja utilizando. Isso traz questões de qualificação da informação, traz questões que, digamos assim, põem em evidência a importância da instituição e o fato de que a instituição é capaz de publicamente afiançar que aquele documento audiovisual, que aquela fonte histórica, que, enfim, aquele vídeo, ele de fato está íntegro, não foi alterado, mantém ali fidelidade para com a sua expressão original e pode ser utilizado de uma forma precisa, cuidadosa, adequada, como fonte, por exemplo, para reflexão, para a construção de uma narrativa histórica, ou até mesmo para a contestação de determinadas outras narrativas que venham a ser montadas aí, sobretudo nesse momento contemporâneo de guerra de narrativas, de guerra cultural, e onde, digamos assim, a capacidade de você afiançar que tal informação é verdadeira, ela é uma capacidade cada vez mais complexa e que tem um grau de dificuldade crescente, dado aí a complexidade da própria tecnologia que está envolvida. Então, esse aspecto ético ele vai reenviar necessariamente para uma instância que possa qualificar essas expressões como sendo expressões fidedignas, como sendo expressões verdadeiras. Eu vou ver aqui as perguntas e vou ver se eu consigo responder algumas delas. Hernani, as perguntas serão respondidas ao final. Tudo bem. Bom, você pode ir olhando as perguntas, a gente vai passando depois todo o bloco e direcionando a vocês, tá bom? Então tá bom. Então vamos deixar as perguntas para o final. Isso. E acho que é isso para começar. Isso, até porque as pessoas podem ir fazendo durante as falas, tá bom? Obrigada, Hernani, muito obrigado pela sua exposição, que com certeza levanta uma série de questões para a fase do debate, tá? Bom, então agora nós vamos passar para a nossa outra convidada, a quem de antemão já agradecemos, a professora Vanessa Espinosa, graduada em História pela Federal do Pará, fez mestrado em História na PUC de São Paulo e doutorada pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculada ao Prof. História, ao mestrado profissional de ensino de História daquela instituição. Pesquisa o uso de tecnologias digitais e interdisciplinariedade no campo, né, na área do ensino de História, e atualmente, o que nos interessa essencialmente aqui, é diretora do Museu do Seridó, um estudo de caso essencial e muito importante para o nosso tema, que a gente pede a Vanessa que possa expor para a gente. Muito obrigada, Vanessa, a palavra é sua. Obrigada, Sônia, obrigada à CTE, ao UERJ, por ter nos convidado e pelo interesse em escutar um pouco da nossa história, né? Hoje eu trouxe para vocês algumas reflexões que o nosso grupo tem tido antes da pandemia e agora, com a pandemia, como que a gente vai lidar com os desafios. Então, o tema que nós escolhemos para falar com vocês é esse que a gente colocou aqui, né? Resistir é o desafio, né? Tem espaços museais, hoje, já há muito tempo, mas hoje é um desafio. Então, para a gente começar a fala, eu já elegi aqui localizar vocês um pouquinho no tempo e no espaço, né? Apresentando para vocês quem somos nós. O Museu do Seridó, ele é um museu universitário, ele é um museu da UFRN, ele passou a ser da UFRN extraoficialmente desde 1981 e em 1993, sim, é que a gente tem a oficialização da posse desse acervo. De onde nós estamos falando?
nós estamos falando do interior do Rio Grande do Norte. A universidade tem uma interiorização bem consistente, e então nós estamos na região, numa macro-região que é o Seridó, o sertão do Rio Grande do Norte, portanto, e Caicó, que é a cidade onde está o nosso centro, né? E é também a cidade que está o Museu do Seridó, bem no centro histórico mesmo, chamaríamos de centro histórico da cidade. Esse museu, ele começou bem antes desse período do final quase do século XX, pelo padre, que aí era padre, hoje ele é o Monsenhor Antenor Salvino de Araújo, que vocês estão acompanhando aqui. Ele foi idealizado por esse padre, então a gente tem aí um acervo que coletivamente vai se entender como um museu histórico, mas um acervo que tem uma grande parte de peças ligadas à arte sacra. Mas nós temos também esculturas, pinturas, mobiliário, líticos, fotografias, moedas, temos armaria, que eu não coloquei aqui, mas temos um pequeno acervo de armaria e algumas medalhas. Então, esse museu, ele está hoje com uma média de 10 pessoas que compõem a equipe de trabalho contínuo, né? Então, nós temos, além da direção, um servidor técnico que é historiador da equipe, uma colega nossa que é docente, está ocupando aí as ações de educação, do educativo do museu, e pesquisadoras e pesquisadores que nos apoiam em projetos de extensão no momento, além dos nossos maravilhosos bolsistas voluntários ou pagos pela UFRN. Bom, a parte mais curiosa do meu caso, aqui, por isso que acho que a professora Sônia trouxe a ideia do estudo de caso, é que esse museu não existe aberto. É um museu que está fechado há mais de 10 anos. E a minha gestão agora, né, eu estou diretora desde julho do ano de 2019. Então, essa peculiaridade acaba justificando também algumas ações que a gente pensa para além da visita presencial dessas pessoas ao Museu do Seridó. E daí a lógica do audiovisual talvez faça algum sentido para vocês. Vamos lá. Bom, diante de todo esse quadro do Museu do Seridó, a gente pensou nas produções de áudio e audiovisual para o espaço museal. Então, o grande mote dos desafios, a gente chamou de desafios de memória, justamente porque fizemos uma sondagem do que nós chamamos de arrolamento, né? O que nós temos aqui? Então, começamos bem do zero. E entre todas as coisas que nós encontramos de documentação escrita e também alguns registros fotográficos do próprio museu, a gente achou tudo muito fragmentário. E aí, dentro desses grandes vazios que se compõem aí a nossa própria identidade, né, enquanto museu, foi o que nos motivou também a procurar ações que trouxesse um enriquecimento do acervo do museu a partir da não memória que ele tinha. Então, começamos uma saga atrás de humanos que pudessem nos compartilhar suas narrativas e nos trazer mais memória para o Museu do Seridó. Vamos, então, aqui mostrar para vocês o que fazemos. Então, o que a gente inventou de fazer?
Aqui a gente trouxe 2 projetos. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem uma modalidade de projeto que se chama Projeto de Melhoria do Ensino da Graduação. E aí, esse tipo de projeto de ensino, a gente fez o 01, que seria Vamos Fazer História no Museu. É justamente uma ação interdisciplinar, que nós convidamos professores do Departamento de Educação, professores do Departamento de História, para construir uma justificativa para a gente angariar aí equipamentos do audiovisual para gerar uma ação vamos dizer assim, trazer essa memória para perto e trazer a universidade para mais perto da gente. Então, o que a gente fez? Esse projeto visava justamente tornar esse museu um espaço de pesquisa para esses alunos, e aí os componentes, eu vou dizer o principal, que o professor Joel está aqui como coordenador e é meu parceiro, ele dá uma disciplina que se chama História e Memória. E aí, partindo também de um ensinamento sobre história oral, a ideia dele era ir trabalhando com esses alunos do bacharelado, uma forma de eles começarem a pesquisar e, posteriormente, criar roteiros e gravar as impressões da vizinhança sobre as suas relações com o museu. Então, foi a primeira forma que nós encontramos de começar a construir um acervo relacionando ensino, pesquisa e extensão, porque depois isso viraria um que chamam, né, de produto. A segunda ação que eu queria trazer para vocês está aí à direita, né, que é o Museu do Seridó, uma proposta audiovisual de memória e história. Esse projeto é de extensão, no caso, como eu já falei. Então, a gente tem um grande desafio, né? Ele estava em andamento quando começou a pandemia, as reuniões estavam começando a acontecer, justamente com o nosso colega do curso de História, outro colega do IFRN, professor João Gomes, e aí a gente estava reunindo com uma equipe de comunicação que tem também lá na cidade, que queria se engajar conosco. Para quê? Vamos atrás do povo que tem relação direta com o museu. Quem já foi gestor, quem já foi bolsista, quem já se voluntariou nesse museu. E aí fizemos algumas ações organizando a nossa trilha para gerar aí essa produção de memórias de narradores. Portanto, esse projeto, ele é ótimo assim para a gente, porque ele vai seria uma produção que daria 2 gumes aí, né? Uma faca com 2 gumes para nós. Por quê? A ideia da gente não é de forjar um documentário como uma produção audiovisual final. O que a gente quer fazer? A gente quer justamente criar esse acervo das memórias das pessoas integralmente. E aí, com isso, nós teríamos já trabalho de catalogação, né, dessas memórias e deixaria ali no acervo do museu para que houvesse trabalhos de pesquisa, depois, quiçá, de exposições, né, e produções diversas. A outra, que seria o produto final, que a universidade pede, seria a produção do documentário, que justamente traria esses elementos com uma narrativa específica, não é? E a gente teria o plano de exibir esse documentário no aniversário da cidade de Caicó, que seria no final do ano. Então, esse é o projeto, o que nós estamos pensando em fazer. Bom, e aí, vamos mostrar para vocês aqui como nós faremos isso. Então, primeiro, a seleção das narradoras e narradores. Já fizemos a pesquisa de pessoas, contactamos pelo telefone, né, para a explanação, explicar o que é o projeto, preparar o terreno, né.
Estudamos as biografias relacionadas, dessas pessoas que estão relacionadas ao museu, organizamos as contribuições e começamos a fazer uma análise de risco. Então, entrou um diferencial aí, né, no nosso caminho, que é justamente como vamos fazer isso, se o ideal é ter uma equipe de produção, enfim, presencial, né? E aí, o objetivo dessa nossa etapa está aí à direita de você, a avaliação de critérios de seleção de narrativas se relacionará com o perfil da pessoa. Então, a gente começou a ser mais criterioso. A idade, essa pessoa tem mobilidade? Como é o espaço de moradia dela? A possibilidade de tutoria para essas gravações, se a gente não puder ir presencialmente. Então, a gente começou a fazer essa seleção por isso. Como seria narrar em tempos pandêmicos? Como foi ou como é que nós estamos, que vocês estão pegando uma pesquisa, um trabalho de pesquisar e entender o que fazer praticamente online. Então, vamos aqui mostrar para vocês algumas soluções que estamos pensando. Vamos ter narrações presenciais, audiovisuais, que aí seria dentro das normas da OMS, né? 2 pessoas da equipe, uma vai gravar, o outro que vai conduzir a narração, a ajudar na narrativa, quando possível. Se a pessoa estiver dentro de um grupo de risco, for muito perigoso, todas as condições, nós vamos tentar entregar um kit audiovisual para essas pessoas, né? Que seriam narrações remotas audiovisuais, tentando entregar esse kit higienizado, contar com a conectividade da pessoa narradora e, a partir do Google Meet, ter esse encontro virtual com a ajuda de algum tutor. E, por fim, pode ser que alguém não queira, como de fato nós já temos um dos narradores que não quer ser gravado em vídeo. Então, a gente tem a solução da narração de áudio a partir da gravação telefônica da narração dele. Produzir e criar. Então, a gente agora está com esse desafio, né, que pensar formas de que vamos dizer assim, essa história que a gente vai criar no documentário, ela cruze diversas possibilidades de mídia. A gente não vai mais poder contar unicamente com a imagem dos narradores, narradoras e tudo mais. Então, a gente está na fase de estudo de como a gente vai poder fazer isso, vendo experiências de outros colegas e tal. E as narrativas também vão ter que ser, a gente vai ter que produzir esse catálogo, organizá-lo para servir depois, como eu falei para vocês, o acervo do museu para, enfim, educativo, pesquisa e futuras exposições. Aqui tem rapidamente para vocês essas etapas do projeto, justamente vocês darem uma olhadinha. O planejamento, que é o que a gente já começou a organizar, e o contato, né? Nós já estamos nessa fase de agendamento, para depois vir para a pré-produção, e, por fim, a organização, catalogação das narrações e, quiçá, a produção do nosso documentário. Se vocês quiserem saber mais sobre nós, então tá aqui nossos contatos para vocês saberem um pouco mais sobre a nossa saga de sobrevivência no mundo físico e virtual, não é? E a gente deixa aqui os contatos para vocês seguirem, e eu tenho certeza que vão ser muito bem-vindas todas as ideias e sugestões da nossa trilha. Para finalizar, eu quero só retomar a fala do Hernani naquele vídeo que eu não sei se todos puderam ver, e ele estava comentando sobre a feitura de memória e feitura da história. Ela é um problema da sociedade. Então, quando eu escutei ele falar isso, eu vi toda a trajetória que a gente está construindo, né, para chegar a esse resultado,
para devolver à sociedade a memória daquele espaço museal. Eu me senti amplamente contemplada e tenho certeza que todo mundo que está ajudando nessa saga também. É isso, obrigada a todas e todos, estamos à disposição. Eu agradeço muito ao Hernani e à Vanessa a disponibilidade em participar, em abrir espaço para que a gente pudesse oferecer esse leque de temáticas e problemas para o nosso debate. Nós temos uns 15, 20 minutos para um debate, e algumas questões já foram colocadas, eu vou tentar organizá-las, mas antes eu queria tocar em algumas questões que podem servir, inclusive, para eixos também, para a discussão de vocês aí no debate. Bom, nós tivemos eu diria, duas faces de uma mesma moeda em relação ao nosso tema, dois grandes desafios. Né? O Hernani colocou o desafio clássico que todos os espaços, museus e arquivos estão procurando dar conta, pelo menos na reflexão, que é o espaço da conservação de todo esse material. Se já existia um problema físico em relação a esse material, agora esse problema é exponencial. Né? E não apenas pela falta desse espaço, vou chamar físico, na falta, vou até botar aqui, entre aspas, na falta de uma palavra melhor, mas principalmente problemas relacionados à conservação pelo envelhecimento das tecnologias, né? Como ele colocou, e a dificuldade de fazer conversar velhas e novas tecnologias para resguardar o material, não na sua base inicial, mas também em outras bases que atendessem às mudanças tecnológicas existentes. Né? O que ele chamou de essa dimensão, desafios dessa dimensão digital. E eu colocaria aí uma questão, Hernani, que já é uma questão minha, já estou me antecipando a quem já fez as perguntas, que é a questão da necessidade, portanto, de se pensar cada vez mais a interdisciplinariedade, né, entre as áreas para a produção disso. Principalmente eu que sou da área de humanas, né, a gente tem uma certa dificuldade no trabalho, por exemplo, com o pessoal da informática, e cada vez mais a gente precisa, para lidar. Reclamaram comigo que o meu computador estava instável, porque eu sou italiana sem ser, sabe? Começo a mexer as mãos, mexo na mesa e toco no computador. Mas eu estava dizendo, a gente tem uma dificuldade na área de humanas em lidar com as necessidades cada vez maiores para a gente trabalhar fontes, para a gente pensar a organização dessas fontes, que vem da área de exatas, que vem do pessoal da área tecnológica, principalmente da informática. Então, pelo que você colocou ali, rapidamente, eu acho que você poderia, se você nos permitisse, ampliar um pouquinho essa necessidade. Se você também concorda comigo, e como, né, que caminhos a gente tem trilhado por aí. A Vanessa partiu para o que eu chamei de outro lado da mesma moeda, que tem a ver com a produção, né? Dentro de museu, ela está produzindo acervo, né? Ela com seu grupo, pela situação que não foi pedida pelo grupo, né? Esse grupo se encontra na necessidade que acabou gerando produção de acervo, né? Produção de memórias, produção de narrativas, né? Produção de história, produção de acervo. Né? Novamente, como é que o meio digital, e aproveitando uma fala colocada por um assistente no YouTube, inicial, que assim, ele relacionou a memória digital a um mundo mais solidário. Eu acho que a gente pode problematizar um pouco mais a solidariedade desse mundo digital diante de tanta coisa que a gente está vendo. Mas, seja como for, a intenção ali no Museu do Seridó é exatamente isso. Né? Não é apenas um resgate, não é apenas uma guarda, mas também a produção de narrativas que refletem o meio social, a realidade daquela comunidade. Eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho mais isso aí. Mas, partindo para um primeiro bloco de questões aqui colocadas, eu vou tentar organizar rapidamente e coloco para quem quiser
continuar fazendo perguntas, esse é o momento enquanto os nossos convidados respondem a esse primeiro bloco. As perguntas que foram colocadas. Primeiro aqui, ó. Existem estimativas para a vida útil de HDs? Em um contexto de produção digital, é preciso rever a troca periódica de HDs para preservação? Tá? Relacionada aí, basicamente, para o Hernani, né? O sistema LTO é o mais indicado para a preservação de arquivos digitais? Sabemos a vida útil desse suporte? Com poucos recursos para a guarda de material, faz sentido guardar apenas base limpa de materiais já editados? E a última que eu tenho aqui nesse primeiro bloco. Quais são os principais cuidados para a preservação do suporte magnético? No caso da UERJ, temos Betacam, isso aí é alguém da UERJ, ó, Beta, Umatic, VHS e Mini DVD. Mini DV, Mini DV. Mini DVD é coisa minha. Mini DV. Bom, eu acho que esse é o primeiro bloco. Junto com as questões que eu levantei, a gente poderia partir para as respostas. Hernani, você pode começar. Depois a Vanessa também tem a palavra e a gente espera próximas questões. Bom, vamos lá. Eu vou passo a passo, porque são respostas mais técnicas e, eventualmente, ligadas a uma ou outra especificidade aí das perguntas. Bom, a primeira pergunta era sobre a vida útil dos HDs, ou seja, dos discos duros, dos hard disks, que normalmente é, digamos assim, a principal fonte de armazenamento na maior parte das instituições, porque as instituições têm poucos recursos e elas dificilmente conseguiram construir aí infraestruturas mais seguras de guarda, ou seja, data centers, e elas trabalham no cotidiano ali ou com HD interno dentro da máquina, ou com HD externo, que normalmente é uma mídia mais de transporte do que de armazenamento de longo prazo, mas ela acaba sendo utilizada nesse sentido. E aí há uma grande preocupação com a longevidade desses materiais, porque, enfim, a rigor a gente não sabe precisamente. Existem alguns estudos sobre longevidade desses instrumentos, sobre o envelhecimento acelerado aplicado a eles. Normalmente são estudos que aparecem em encontros muito especializados, né, na área audiovisual, sobretudo, um encontro que acontece de 2, 3 em 3 anos, que é o Joint Technical Symposium, né? Vários estudos foram publicados nos anais do simpósio, e eles indicam claramente que a maior parte dos HDs tem vida útil muito pequena, entre 1 e 3 anos de idade. Isso é comprovado de uma maneira bem trivial. Quem é que não teve um HD que deu pau aí ao longo dos últimos anos no seu trabalho pessoal? Normalmente, certos fabricantes têm uma vida útil muito pequena. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O que parece ser o mais frágil é o Samsung, que eu diria que é o mais popular no Brasil. Existem HDs, digamos, um pouco mais seguros, como os HDs emborrachados, que têm uma proteção contra choque, uma arquitetura interna mais bem definida, com material de maior qualidade, mas eles são muito mais caros, do tipo um HD comum de, sei lá, 500 gigabytes custa R$200, o equivalente no emborrachado é R$1.500. Houve uma evolução nesse sentido, porque os antigos HDDs eles estão sendo substituídos pelos SSDs, quer dizer, pelos discos sólidos. Eles têm uma arquitetura muito melhor, são muito mais estáveis, têm um acesso de dados muito mais preciso, conseguem trabalhar a altas velocidades, que é uma coisa muito problemática nos HDs mais antigos, e, em princípio, tem uma durabilidade maior, mas não há um estudo definitivo sobre isso, e a grande recomendação é que você, enfim, acesse seus HDs de tempos em tempos, ou seja, mantenha a vida deles, um pouco como se fazia antigamente com os vídeos analógicos. Você tem um grande, você põe as fitas para rodar para frente e para trás,
para que elas não criem mofo, não criem umidade, não colhem, etc. A mesma coisa é com os HDs, você acessá-los de tempos em tempos e ter, digamos assim, um planejamento de migração. O ideal é que você tenha estratégias de backup de um lado, nunca deixe a informação num único HD, porque é um risco enorme de perder a informação, e ter estratégias de migração, inclusive para tecnologias mais novas, por exemplo, passar dos antigos HDDs para os atuais SSDs. Mas, enfim, o ideal é que você tenha ou um pequeno data center sob a forma de um NAS, ou um data center propriamente dito, onde os HDs já naturalmente serão duplicados, serão espelhados pelo próprio sistema, e você não tem que ter uma preocupação nem individual, nem permanente de você mesmo fazer esse serviço. Mas, dado a escassez de recursos, o mundo da informática, se você realmente tiver um rigor de qualidade, ele é um mundo muito caro, em geral inacessível para a maior parte das instituições de cultura e de guarda, e, nesse sentido, você tem que ter a estratégia de lidar com as suas possibilidades, e, nesse sentido, ter em mente que os HDs normalmente não duram. Eles não são feitos para durar. Isso não significa que um ou outro, de repente, que já tem 20 anos ou 30 anos, não possa ainda ser acessado. Tem vários casos que sim, mas você não pode jogar simplesmente com a sorte. Você tem que ter uma estratégia consistente para lidar com isso. A segunda pergunta, se a troca de HDs é necessária, eu já meio que indiquei que sim, até como uma estratégia preventiva de manutenção da informação. Se o LTO é o mais indicado para preservação, sim. O LTO, o Linear Tape Open, é um tipo de tecnologia de guarda de informação, ele não é um tipo de tecnologia, por exemplo, para exibição audiovisual, ele é apenas de guarda de material audiovisual, entre outros elementos digitais, e ele é mais adequado, em princípio, porque ele, digamos assim, é um tipo de fita, ele é muito parecido com uma fita Betacam. Ele é um tipo de fita que roda muito mais lentamente, nesse sentido preserva muito mais a qualidade do registro e da informação que estão ali dentro do cartucho, e tem uma expectativa de vida, segundo o fabricante, tem alguns fabricantes, o mais popular é a Sony, de cerca de meio século. É um tipo de produto que foi desenvolvido especificamente para armazenagem de longo prazo, e a se confiar no fabricante, é hoje a tecnologia disponível que oferece a maior segurança em termos de longevidade de tudo que está disponível. A vida útil do LTO, bom, de fábrica, eles não definem uma vida total, mas definem um mínimo de 50 anos, um mínimo de meio século, e digamos assim, um raio de atuação bastante bom, se você tem condição de planejamento, e aí você tem o tempo para o planejamento. O grande fator adverso no LTO é, digamos assim, uma espécie de truque mercadológico. O LTO é fabricado em gerações, né? Estamos, se não me engano, na 11ª geração, e, por definição, os LTOs só conversam com até 2 gerações anteriores. Ou seja, se você tem uma fita LTO 5, e você tem um deck de leitura para LTO 10, ele não lê essa fita LTO 5, o que já implica necessariamente em migração e implica, e aí está o pulo do gato mercadológico, você ficar comprando todo esse material, seja as fitas, seja os players de gravação ou de reprodução, o tempo todo, o que significa que você está multiplicando aí o investimento da instituição e está, enfim, engordando a conta da Sony. A longo prazo e para acervos muito grandes, acaba se tornando financeiramente contraproducente, porque acaba se tornando muito, muito caro. Faz sentido guardar materiais editados em suporte magnético e não o chamado material bruto? Olha, depende muito da estratégia da instituição, depende muito do valor do acervo em questão, depende muito das condições financeiras que a instituição tem para guardar. Em princípio, sobretudo o registro de natureza documental, eu diria que tem um grande valor histórico potencial.
no caso da Cinemateca e do passado cinematográfico em película, quando não era comum guardar materiais brutos, só se guardava a versão final editada, montada, você acabou guardando meio aleatoriamente materiais brutos, mas que hoje representam, às vezes, uma informação preciosíssima. Por exemplo, na Cinemateca tem um registro feito dentro de bonde, em 1940, percorrendo a cidade, que não virou filme nenhum, era só registros, digamos assim, da trajetória das linhas de bonde da cidade. Hoje, isso, além de parecer quase um filme experimental, tem um valor documental ali para certos bairros da cidade do Rio de Janeiro, que é extraordinário. Então, não dá para responder taxativamente essa questão. O que dá é para dizer que, sim, tem um potencial sempre. Se houver condições, guarde, mas se tiver aí que decidir entre o editado e o bruto, claro que o editado, a obra final, a obra que, inclusive, veio para o seio da sociedade, que gerou ali, digamos assim, um acesso, gerou, eventualmente, uma discussão, um debate, é muito mais importante do ponto de vista histórico do que aquilo que, em tese, inclusive, seria descartado na sua origem, porque material não considerado ali para a montagem final, para a edição final. Em relação às questões que a Sônia colocou, a interdisciplinaridade e a solidariedade, também aproveitando uma das questões que surgiram aqui nas perguntas sobre conexões entre museus, quer dizer, se o mundo digital propicia essa conexão maior entre os museus, eu vou um pouco misturar as coisas todas e tentar responder de uma vez só. Eu acho que o mundo digital colocou um desafio maior, que é pessoas que vêm da era analógica, que vêm do século passado, que vêm de um outro tipo de formação, colocou aí o desafio de refazer, digamos assim, a sua percepção do trabalho de preservação e da natureza aí dos objetos audiovisuais. Necessariamente implicou aí, em vez da antiga estratégia de especialização, implicou aí uma abertura muito grande para a interdisciplinaridade. Ela não é fácil, partindo do universo das instituições de guarda, de conservação, de restauração, porque são normalmente instituições oriundas ou centradas dentro do que se chama genericamente de ciências humanas, mas desde sempre é muito claro que você não faz preservação sem o acesso às ciências físicas, sem o acesso, por exemplo, à química, que é fundamental para entender a degradação dos materiais. Você hoje não faz esse trabalho sem o repositório digital, sem o controle de metadados, sem você, na verdade, criar um banco de dados relacionado. Então, uma ciência da computação, particularmente a capacidade de programação e de associação dessa programação à informação audiovisual, por exemplo, há softwares que conseguem ler dentro da imagem hoje com as tecnologias de identificação facial, você inclusive pode automatizar uma série de processos de indexação, ou seja, você não faz isso mais solitariamente, não faz isso mais apenas com uma formação em museologia, em arquivologia, em biblioteconomia ou outra qualquer, dentro desse universo das ciências da documentação. Você precisa ir trazer profissionais de diferentes campos para te ajudar a manter o objeto, para te ajudar a acessar o objeto, para te ajudar a manipular o objeto, para te ajudar a catalogar o objeto. Então, eu diria que hoje essas instituições têm que necessariamente ter uma equipe interdisciplinar, inclusive acabando um pouco com a ideia de que uma só disciplina vai dar conta de todo o trabalho. Não é mais possível isso, nem só porque é um volume de conhecimento muito grande, mas porque você não tem tempo. O volume de informação que é produzido hoje diariamente é tão descomunal que você não vai ter tempo de formar uma equipe e, quando ela estiver formada, você já está em outro padrão tecnológico novo. Aí você tem que fazer tudo de novo, não dá mais para agir dessa forma, ter essa estratégia. Você precisa, na verdade, digamos assim, fazer tudo ao mesmo tempo agora, o que significa, de fato, valorizar outros campos do conhecimento, atrair esses campos,
nem sempre eles estão dispostos digamos assim, a participar de processos de preservação, porque são processos que às vezes estão muito distantes da realidade cotidiana, por exemplo, da ciência da computação. Então, há aí, inclusive, a necessidade de seduzirmos esses outros campos para dentro do nosso trabalho, porque senão esse trabalho não vai se efetivar de uma maneira consistente. E esse talvez seja um dos desafios que a gente tem aí pela frente. E isso implica, inclusive, em pensar a interdisciplinaridade através de outros termos, como trabalho em rede, como trabalho colaborativo, como um trabalho solidário, como um trabalho que visa, no fundo, a construção de um bem social, como, por exemplo, o projeto do Museu do Seridó, de você envolver diferentes atores, agentes da sociedade, para que você, de fato, construa ali um resultado que interesse a todos, ou se não a todos, que esteja disponível a todos. Então, esse trabalho colaborativo, esse trabalho em rede, esse trabalho que usa diferentes saberes, que valoriza esses diferentes saberes e que põe aí tudo isso a serviço da construção de memória da comunidade digamos assim, o trabalho mais importante que temos aí pela frente, porque não há mais como realizar esse trabalho de forma individual, de forma institucional solitária. E, óbvio, nesse sentido, é um dado fundamental você estabelecer conexões em rede, seja entre museus, porque, digamos assim, certas estratégias que um determinado museu desenvolveu podem servir muito bem a outros, seja porque a qualificação de informação, dada a multiplicidade das informações hoje em dia, ela depende aí, digamos assim, de acessar grandes repositórios de informação. Então, o mundo digital propicia o acesso rápido a essas informações. Se você trabalha em rede, como, por exemplo, os pesquisadores de pós-graduação, em geral, têm acesso a grandes bases de dados que a CAPES, por exemplo, assina por ano, em grandes repositórios acadêmicos internacionais. Enfim, as instituições, sejam museais, sejam arquivísticas, sejam biblioteconômicas, sejam puramente audiovisuais, como uma cinemateca, elas precisam trabalhar dentro dessa rede, dentro desse espírito de conexão, para que, digamos assim, os seus trabalhos internos fluam, sejam melhor qualificados e tenham aí um resultado que é para o conjunto das instituições. Trabalhar em rede é entender que a rede é como que uma grande metáfora da própria sociedade. Se a gente quer uma sociedade solidária, melhor, mais desenvolvida, etc., a gente tem que começar a praticar isso entre as próprias instituições. Obrigada, Hernani. Eu vou passar agora para a professora Vanessa, para que ela possa também nos responder às questões que foram levantadas, em que, inclusive, já o próprio Hernani também aproveitou e relacionou usando o Museu de Seridó como exemplo. Né? Vanessa, as questões que eu fiz estavam relacionadas exatamente ao fato do trabalho de vocês estar produzindo fontes e através de narrativas digitais. Na realidade, esse museu ganha uma outra característica para além do que tradicionalmente o mundo não especialista enxerga como museus. Eu queria que você falasse um pouco da importância disso nos dias de hoje. Né? Os museus virtuais estão ganhando força, e a experiência de vocês parte para essa solução não por uma opção primeira, mas por uma necessidade de salvaguardar as memórias da região, de experiências, não só da universidade, mas da sociedade como um todo. Então, como é que você enxerga esse trabalho de vocês? E eu queria fazer alguma coisa a mais que apareceram também nas perguntas, que se vocês pensam ou têm convênio sobre a guarda desse material, pensando nas questões levantadas pelo Hernani, com certeza. Existem discussões, conversa, alguma reflexão sobre a guarda desse material digital, dessas fontes digitais? E mais do que isso, uma outra que surgiu,
para que você falasse um pouco sobre exatamente a necessidade de dialogar com outras. Alguém deve estar com o microfone ligado aí e está dando um eco, por favor. Então, se você falasse um pouco também sobre a inter-relação entre diversas áreas científicas e de produção artística mesmo, que é necessária para a consecução do trabalho e dos projetos de vocês. Apenas, né, Sônia? Apenas as suas perguntas. Agradeço ao interesse das pessoas que perguntaram no chat e agradeço também Hernani, que já, como a professora Sônia já falou, ajudou muito a responder algumas perguntas que já foram feitas. Então, eu vou tentar ser breve, apesar das perguntas serem bem consistentes, né? A primeira vai ao encontro do que o Hernani já está a dizer, né? A gente passa a trabalhar a partir da não existência. Então, esse é um baita desafio, porque como é que você você se depara com a não memória do lugar onde você está, né? Então, aquilo que a Hernani estava a dizer, a rede acaba sendo a grande solução, não só entre os museus, inclusive a gente tem a RUMOS, que é a Rede Universitária de Museus da UFRN, nós temos 3 museus na UFRN, né? O Museu Câmara Cascudo, o Museu de Ciências Morfológicas e o Museu de Seridó. Então, a gente tenta trabalhar em redes, mas a experiência do Museu de Seridó é muito diferente dos meus colegas que estão dirigindo os outros museus, porque a partir dessa não existência que a gente começa a mobilizar. E a gente percebe que não tem como a gente existir enquanto memória se a gente não contar com a sociedade. Então, isso foi muito bom e muito bonito. E, claro, como museu universitário, a gente tem obrigação de oferecer no ambiente de museus ensino, pesquisa e extensão. E aí, nesse processo que as coisas começaram a se desenvolver, sabe? Em relação a... E agora, né? A gente tem aí cada vez mais a necessidade de ter um ambiente virtual. E acho que o isolamento, ele permitiu para a gente uma aceleração desse processo. Como eu disse para vocês, a gente já tinha submetido esse projeto, esses editais, eles expiram em 30 de janeiro, então a gente já tinha desde dezembro pensado esse projeto do ano passado. Então, pronto, né? A gente já tem ali o desafio pensado, já estava amadurecido. Agora que todo mundo está pensando em se virtualizar, né? Ou atualizar mais as suas redes sociais, ou encontrar caminhos para se comunicar com a comunidade, a gente está meio que aproveitando essas experiências. A nossa equipe está bebendo o máximo que pode das lives, webinários que estão acontecendo, para a gente conseguir acoplar essa adaptação. Em relação ao acervo digital, como eu comentei com vocês, a gente não tem acervo digital, né? Assim, a gente está digitalizando, por exemplo, tudo que a gente tem de papel e de fotografia posteriormente. Então, essa é a primeira coisa. Então, a gente está fazendo um trabalho de digitalização. E aí, já respondendo a segunda pergunta, a segunda, a terceira, que é a questão dos materiais digitais. Como a gente está pensando em guardar? A gente tem meio que uma sorte, viu, Edna? Porque a universidade criou, junto com o pessoal de Ciência da Informação, da Biblioteca Central e tudo mais, os colegas criaram a base Acervos. E a base Acervos tem justamente essa finalidade de a gente trazer para ali, para aquele espaço, né, a nossa catalogação. Então, por exemplo, todos os museus da Universidade do Rio Grande do Norte federal, teria a possibilidade de armazenar ali as coisas. Então, a gente está já meio que
Eu estou meio tranquila com isso. A equipe nem está pensando nisso, eu nunca converso muito com eles sobre como a gente vai armazenar, porque eu estou me confiando nesse sistema que já está pensado da UFRN, de armazenamento do acervo, né? Em relação à interdisciplinaridade, eu vejo que, primeiro que ele já deu o exemplo da gente, não tem como a gente sobreviver sem conversar com a comunidade, e essa comunidade é extensiva às pessoas que estão pensando tecnicamente, cientificamente, sobre criação de conteúdo, gerenciamento de acervos e, ao mesmo tempo, de difusão dele. Então, realmente, o nosso campus, ele tem, não sei se eu vou falhar aqui, mas acho que ele tem uns 12 cursos, 12 graduações, né? E algumas pós-graduações também. De sistemas da informação, inclusive. Então, eu sempre estou meio que acomodada, pensando que, sim, se eu chamar os colegas, eles vão poder contribuir conosco numa base local, mas não só, né? Porque agora a gente tem aí as experiências das redes, que pode nos ajudar muito. Não sei se eu respondi tudo, mas é isso. Creio que sim, creio que sim. Bom, nós já estamos há mais de 20 minutos, 24 quase minutos, além do prazo estabelecido. Eu também não quero ultrapassar muito esse prazo. Eu vou já me despedindo aqui, mas passando a palavra para os nossos dois convidados, de novo agradecendo muito a disponibilidade, muito as questões levantadas, a capacidade de ser também sintético, essas experiências da gente ultrapassam a nossa expertise presencial, em que a gente fica não mediada por uma tecnologia tão hard, diria eu, e fica até mais à vontade, mas a gente tem que começar a aprender a também lidar com essa nova realidade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a participação de ambos, as questões levantadas, as reflexões que possibilitaram, dizer para todos e todas que estão assistindo a gente que essa mesa vai ficar disponível no canal da TV UERJ, no YouTube, e passar a palavra para a Vanessa e para o Hernani para as despedidas. Obrigada mais uma vez. Hernani, com você. Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com Vanessa, com Sônia, com todas as pessoas que participaram, agradecer as perguntas, avisar o pessoal do CTA da UERJ que eu não comentei diretamente, os processos de preservação do suporte magnético, que isso é, enfim, um mundo, mas, na verdade, você já tem meu contato, podem entrar em contato por e-mail, por telefone, e a gente conversar mais tranquilamente sobre isso, porque isso realmente é muito mais complexo do que esse espaço que a gente tem aqui disponível, mas isso, enfim, a gente vai levar adiante, e, sobretudo, enfim, frisar que foi muito importante essa iniciativa, porque hoje, mais do que nunca, você ter acervos preservados, ter acervos organizados, ter acervos disponibilizados, é um dos grandes instrumentos de construção de cidadania, porque sem o conhecimento do passado, às vezes a gente erra tragicamente no presente, e então saber que a gente pode contar com essas instituições é um alento em meio a tudo isso que nos cerca nesse momento. Obrigado a todos. Vanessa. Obrigada também ao pessoal do CTE, ao convite, à nossa mediadora, né, Nani, que nos conduziu. A gente se sente muito bem, na verdade, quando tem uma equipe que trabalha bem, todo mundo que está aí no backstage, tá, gente? Que acho que tem pelo menos umas 5 pessoas aqui no backstage da nossa reunião, então agradecer a todo mundo, porque a gente sempre imagina que o mundo virtual ele é mais simples,
e isso é uma subestimação. Na verdade, ele dá bastante trabalho, e isso já me refiro também como conclusão do que a gente está fazendo, né? Criar memória, estimular narradores, escavar memórias e a disposição da comunidade para dialogar conosco é uma forma de resistência, como a gente colocou lá no início. Então, nós estamos resistindo e criando um acervo, né? Então, nosso desafio é esse. Convido vocês a seguirem realmente a gente lá no Museu do Seridó, que toda a nossa saga, com certeza, vai estar por lá também. Obrigada mais uma vez. Bom, pessoal, eu queria lembrar vocês mais uma vez que tanto essa iniciativa como outras que virão, aguardem, vão estar disponíveis nos canais institucionais do CTE, no Instagram, na TV UERJ, no YouTube, né, através da TV UERJ, através da Rádio UERJ. Nós estamos pensando uma série de atividades que tem como objetivo essencial fazer a reflexão necessária no âmbito da universidade entre tecnologia e os fins dessa universidade, ensino, pesquisa e extensão. Essa é uma primeira iniciativa, que na realidade já é a segunda, porque é a segunda vez que participamos da Semana de Arquivos do Museu Nacional. Agradecemos também a iniciativa do Museu Nacional de estar possibilitando abrindo espaço para esses debates, e vamos nos despedindo. Ficamos aqui, espero que todos tenham aproveitado como nós aproveitamos.